Olá, paz do Senhor, Deus abençoe você. Vamos deixar mais uma mensagem para você que está no livro de Marcos, capítulo 8, Marcos 8, versículo 33, que diz assim: Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Amado ouvinte, queremos deixar para você esta mensagem. A Bíblia diz que Jesus, junto com os seus discípulos em particular, virou para os discípulos e disse assim: olha, quem estão dizendo a meu respeito aí? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias. Jesus não está nem aí para o que eles dizem. Jesus virou e falou assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus falou isso, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai te revelou. De repente, no meio da conversa, Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, deixa que o outro vá no teu lugar. Não vai tu não, Senhor. Não deixa que outro morra no teu lugar. Esse versículo que nós lemos, Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, olha só, versículo 33. Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus virou para Pedro, nessa versão, está dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus segundo as dos homens. Mas na versão original, Jesus disse assim: Pedro, o teu raciocínio é humano e demoníaco. Jesus te falou assim: Pedro, sai de perto de mim, porque o teu raciocínio é maligno e é humano. O título desta mensagem: cuidado com os teus raciocínios. Que é isso, pastor? Amado, Deus colocou no nosso coração. Pedro achou que estava sendo amigo de Jesus. Pedro virou para Jesus: mestre, manda que outro vá no teu lugar. Mestre, não vai o senhor não. Jesus percebeu que Pedro estava com um raciocínio maligno. Jesus percebeu que aquele raciocínio foi colocado por Satanás na mente de Pedro, e Pedro estava reproduzindo um raciocínio maligno. Na versão original, Jesus falou: Pedro, para trás de mim, porque o teu raciocínio é maligno. Ou seja, Satanás colocou um raciocínio dele em você. O título desta mensagem, meu irmão, medite, tome cuidado. Cuidado com os teus raciocínios. Satanás tem implantado raciocínios. O que é um raciocínio? Raciocínio é uma linha de pensamento. Raciocínio é uma posição firmada. Raciocínio é algo que eu coloco na minha cabeça e ninguém tira. Cuidado com os teus raciocínios, meu irmão. Cuidado com os teus raciocínios, meu irmão. Eu vou dar para você alguns exemplos. Os ateus, que os ateus não são ateus. Eu não entendo ateu que só fala de Jesus. Os ateus estão falando mais de Jesus do que os crentes. Aí eu estou aprendendo com os ateus. Os ateus lêem a Bíblia mais do que o crente. Os ateus falam de Deus mais do que o crente. Os ateus conhecem a Bíblia mais do que crente, na cabeça deles. Mas eles têm um raciocínio demoníaco. Satanás colocou na mente dos ateus um raciocínio de que Deus não existe. É um raciocínio demoníaco. Existem diversos exemplos de raciocínios satânicos. Um raciocínio satânico: a pessoa acha que se matar um montão, ela vai morar no céu, vai ter 10 virgens, vai morar lá numa terra de bronze, de mármore. É um raciocínio maligno. A pessoa acha: aonde? Se a Bíblia prega o amor, como é que tu vai matar os outros e vai morar no céu? Como? Que raciocínio do diabo é esse? O raciocínio, outros exemplos de raciocínio: ciúme. Eu preguei num lugar uma vez, e quando acabei de pregar, um rapaz me chamou e falou: pastor, essa palavra foi comigo, porque eu ia matar minha mulher hoje, numa tela de manhã, porque as crianças saíram, e Deus me trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E quando eu orei por ele, cheio de demônio, eu falei: mas o que é isso? Depois mudou. Satanás botou na mente dele o raciocínio de que a mulher estava traindo ele. E ninguém tirava isso da cabeça dele. Eu falei: meu irmão, mas como é que tu tem prova disso? Não, pastor, eu tô achando isso. Mas tu tá achando da onde, varão? Não, varão, eu tô achando que ela tá... Mas da onde que tu tá tirando isso aí? O que tu tens de prova concreta sobre isso? Não, pastor, é porque eu... Meu irmão, isso é raciocínio de Satanás. Ei, a mensagem de Deus para você: cuidado com os teus raciocínios, meu irmão.
qualquer linha de pensamento que você tiver, qualquer posição que você tiver da vida, tem que estar como fundamento a palavra de Deus. Cuidado, porque tem muita gente aí que está se destruindo. Uma vez um pastor veio falar para mim, veio falar comigo, pastor Roberto, ele estava em adultério. Eu fui pregar na igreja dele, ele me deu uma oferta muito boa. Assim que eu cheguei na igreja, me deu uma oferta abençoada. Eu não cobro para pregar não, mas se me der oferta eu aceito. Ele me deu uma oferta abençoada, me chamou lá no gabinete dele. Senta aí, pastor. Eu falei, sentei. Pastor, o que o senhor vai pregar aí? Eu falei, meu irmão, eu vou pregar sobre as 3 vias que Satanás domina o homem: na mente, no entendimento, no sentimento e na vontade. Ele falou, poxa, pastor, eu quero te confessar uma coisa. Eu e ele dentro do gabinete dele. Eu falei, o quê? Eu estou no adultério. Eu falei, que isso, varão? Ele falou, estou no adultério. Eu falei, que isso, varão? Ele falou, pastor, tá para o senhor não pregar sobre isso hoje, não? Eu falei assim, não, varão. Se eu subir naquele culto, já tinha me dado a minha oferta, amém, eu ia embora. Ele me deu. Eu falei, faz o seguinte, eu vou entrar no culto, e eu vou atender o telefone e eu vou falar que alguém me ligou, eu vou embora. Mas se eu subir naquele púlpito lá, eu vou pregar. Ele, poxa, pastor, o senhor pode não pregar sábado? Não posso, não, porque Deus mandou pregar sobre isso. E ele falou para mim, foi homem também, falou, vai lá, pastor, pode pregar. E eu subi no púlpito, preguei sobre isso. Quando Satanás domina os sentimentos, a vontade e o entendimento. O primeiro a descer do púlpito, botar o joelho no pó, foi aquele homem. Infelizmente, ele largou da mulher a partir daquela pregação. Ele teve que confessar o pecado dele, ele largou a mulher, separou. Que Deus ajude ele, um homem bom, uma pessoa boa. Infelizmente, eu não irei criticá-lo, porque eu só estou em pé pela graça de Deus. Sabe o que esse homem falou para mim? Ele veio dizer para mim, não, pastor, pela Bíblia eu posso ter 2 mulheres. Eu falei, não, varão, esse raciocínio é demoníaco. Irmãos, como tem gente dentro da igreja que Satanás está implantando raciocínios malignos na mente dele. Como tem pessoas com ideias, com pensamentos formados, com ideias que ninguém tira da cabeça dele. Ei, essa mensagem para você: cuidado com os teus raciocínios, cuidado com as linhas de pensamentos que você tem tomado, cuidado com as ideias que você tem que estar baseado na palavra, tem que estar pautado na palavra. Ei, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Consulte pessoas, queira ouvir os outros, não pense que você é o dono da razão. Tome cuidado, porque Satanás pode botar um raciocínio igual ele fez com Pedro. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque esse raciocínio é teu. Jesus repreendeu a Pedro por causa do raciocínio, da linha de pensamento. Pedro estava achando que estava fazendo bem para Jesus, mas ele estava querendo afastar Jesus da cruz. Deus abençoe. Cuidado com os teus raciocínios. Cuidado com a linha de pensamento que você tem tomado. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Deus está falando. Se tu está ouvindo essa mensagem aí, Deus está falando contigo. Cuidado com esses raciocínios que você tem tido. Cuidado para Satanás não implantar na tua mente um raciocínio demoníaco, destruir a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua empresa. Deus abençoe você.